Shalom Adonai. Mais uma vez estamos nós aqui como atalaias de Deus. E hoje eu quero trazer aqui uma informação e ao mesmo tempo uma mensagem para que vocês não venham se abalar pelo que anda acontecendo no seio da Igreja de Cristo, em especial aqui no Brasil, com grandes denominações como Bola de Neve, Batista da Lagoinha e Assembleia de Deus. Eu gostaria de usar como base para esta reflexão que eu vou trazer aqui, um versículo bíblico que vocês conhecem muito, que está em Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz assim: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam." Quando ouvimos falar de se multiplicar a iniquidade, o primeiro conceito que nos vem à mente é a iniquidade se multiplicando no mundo secular, lá fora das quatro paredes dos templos, lá fora da igreja. Nós, quando ouvimos falar da iniquidade se multiplicando, olhamos para Brasília, olhamos para a política, olhamos para a criminalidade, para o tráfico de droga, para a promiscuidade e todas essas coisas. Mas a realidade é que, se formos avaliar o contexto dessa mensagem, essa multiplicação de iniquidade não está se referindo bem ao mundo secular, mas sim ao templo, à igreja, ou melhor dizendo, ao ministério, ao CNPJ. E é o que temos visto nesses últimos dias. Escândalos horrorosos em igrejas de renome nacional e até internacional, como Batista da Lagoinha, como Bola de Neve e como Assembleia de Deus. E eu vou mostrar para você se preparar e não se escandalizar, porque essa multiplicação de iniquidade está acontecendo nesse momento, não apenas dentro da igreja, mas nos altares. Sim, essa iniquidade, ela está proliferando a partir dos altares, a partir daqueles que se apresentam como o ungido de Deus, como o profeta, como o pastor, como o líder. É dali que está surgindo uma multiplicação de iniquidade sem precedentes. Antes de entrar na mensagem, no tema, na informação que envolve Batista da Lagoinha, que envolve Bola de Neve, que envolve Assembleia de Deus, a maior denominação pentecostal do mundo e do Brasil, eu quero pedir para vocês, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e também, irmão, em nome de Jesus, não deixe o amor esfriar no teu coração. Atente para o nosso projeto ali em Moçambique, onde alimentamos centenas de crianças, vestimos essas crianças em uma parceria que temos com o pastor Gabriel. Juntamos a minha oferta com a sua oferta e dessa maneira estamos fazendo a diferença ali em Moçambique. Amém? Aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, tem todos os dados necessários para você não deixar o seu amor esfriar e continuar fazendo uma obra missionária lá na África, ainda que você não tire o seu pé do Brasil, mas com a sua contribuição, almas estão sendo alcançadas ali em Moçambique. Amém? Agora vamos aqui então a esse tema aqui da iniquidade se multiplicando e não onde você pensava, mas sim dentro da igreja, em cima do altar. Eu quero trazer à tona aqui algo que está acontecendo nesse exato momento, começando com a Batista da Lagoinha. Hoje, o líder dela é o filho do pastor Márcio, né? O André Valadão, que na realidade ele nem fica na sede aqui no Brasil, que a sede da Batista da Lagoinha aqui no Brasil é lá em Belo Horizonte, mas ele fica lá na Flórida, né? Ele comanda toda a que eles chamam de Batista Global, a partir da Flórida. Ele prefere ficar lá. O André Valadão já há muito tempo vem causando alguns escândalos, né, com a sua ostentação. Algum tempo atrás eu já mostrei para vocês aqui alguns vídeos, né, os tênis que ele utiliza,
ou sapatos, tênis, sapatos de R$ 8.000, de R$ 10.000, né? Camisetinha básica, como essa aqui que eu tô aqui, ó, que você olha e fala, bom, essa camisetinha deve ter custado uns 80, R$ 100. Não, camisetinha de R$ 4.000, de R$ 5.000, camiseta, por conta da marca, tá? Relógio de 500, relógio de R$ 30.000, de R$ 25.000, né? E é uma coisa assim que eu acho que não cai bem para um pastor, uma coisa dessa, uma ostentação dessa, né? Ficar vestindo essas grifes de artistas da Hollywood, de artistas de Hollywood, né? Não bastando tudo isso, o que está causando um escândalo é que ele, desde que assumiu no lugar do pai, ele está simplesmente promovendo um racha no meio da própria família por ganância financeira. Quero ter tudo nos seus cuidados, né? E a primeira que foi expurgada, que saiu do ministério, né, é a Ana Paula Valadão, que é conhecida de vocês, né, como a vocalista principal do grupo lá, do antigo grupo Diante do Trono. A irmã dele foi a primeira que foi expurgada para fora, que está em outro ministério com o esposo, dirige um outro ministério, fundou um outro ministério, uma outra igreja e não está mais na Batista da Lagoinha, né? E recentemente agora o que veio à tona também é que a segunda irmã do André Valadão também cuidava das Batistas da Lagoinha lá no Rio de Janeiro, né? E de repente o André Valadão chegou lá e disse assim, olha, vocês não podem usar o nome Batista da Lagoinha. Se vocês quiserem continuar pastoreando, cuidando de igreja, vai arrumar outro nome. Eu não aceito. Está processando a própria irmã por usar o nome Batista da Lagoinha. Ou seja, a marca, o nome é dinheiro, é por conta disso a briga, certo? Porque qual o problema se a irmã dele, juntamente com seu cunhado, está lá cuidando, lá será de 2, 3, 4, 5, meia dúzia de igrejas com o nome de Batista da Lagoinha, se tudo foi feito, é um fruto do trabalho do pai. Não, mas por interesse, por ganância, ele quer tirar o nome das igrejas que a irmã toma conta, que o cunhado toma conta, e quer colocar a Batista dele lá, a Batista da Lagoinha global, dele. Tá? E essa briga está na justiça, brigando com a própria irmã por ganância. Por conta do quê? CNPJ. Por conta de quê? Marca fantasia, o nome fantasia, que é um nome forte, é uma grife, né? Então, isto é uma vergonha. Isto dói na alma, dói no coração. Aí você vê lá, né? O pai construiu todo esse império chamado Batista da Lagoinha, passou para o nome do filho, ou passou o filho para presidir. O filho, a primeira coisa que fez foi rachar, ou seja, era o André Valadão e as suas duas irmãs, ou seja, hoje ele conseguiu rachar os três, né? Foi uma para lá, outra para cá, e essa última agora está na justiça. Recentemente, a Ana Paula Valadão, em uma ministração lá na Batista da Lagoinha de BH, ela foi cortada, sim, estava tendo uma transmissão ao vivo e quando ela começou a bater forte na mensagem ali, dizendo, inclusive a respeito desses acontecimentos, né, foi cortado a transmissão e depois de cortado a transmissão ainda foi arrancado da grade de programação essa pregação. Então é triste, é vergonhoso ver um homem aí da envergadura do André Valadão brigando na justiça para a irmã tirar o nome Batista da Lagoinha da igreja que ela apacenta junto com o esposo. Né? A Ana Paula Valadão já saiu para fora, ou seja, ele vai ficar sozinho. Que exemplo ele dá para os seus fiéis quando ele mesmo rachou todinha a família? O que custava ele falar, olha, ô Ana Paula, você quer continuar dirigindo algumas igrejas, abrir alguns campos, abrir alguns projetos? Vai fundo, usa o nome foi dado para o ministério desde a época do pai, utiliza o nome, qual é o problema? Cuida das igrejas, administra, faz tudo o que tem que ser feito. Não fez isso não, botou para fora. E agora está fazendo o mesmo
com a outra irmã. O que é isso? É a iniquidade se multiplicando no seio da igreja, em cima do altar. É a ganância, é a gula. E tudo isso aí, eu e você temos que estar preparados para não nos escandalizarmos. Por que eu digo que essa multiplicação de iniquidade se refere ao templo? Ao templo que eu estou falando aqui não é o templo do Espírito Santo, mas é o templo de tijolo, onde tem a placa com o nome, onde tem o CNPJ. E isso foi o que mais Jesus criticou na sua época, a estrutura em si. E você vai ver que esse versículo que eu vou ler aqui, que eu vou ler agora de maneira contextualizada, está dentro do contexto o templo. O templo suntuoso, o templo luxuoso, o templo grandioso que foi reconstruído por Herodes na época de Jesus. Então, esse versículo, e por se multiplicar a iniquidade, você vai ver que ele está dentro de um contexto da estrutura religiosa da época, que eram mantidos pelos fariseus e pelos sacerdotes, que já era quase que bem dizer um cargo político dentro da igreja. Então vamos ler aqui, Mateus 24, do 1 ao 12, para contextualizar. Depois vou falar também o que está acontecendo na bola de neve e dentro das Assembleias de Deus. Então vamos lá. O sermão profético de Jesus, o princípio de dores. E quando, preste atenção, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Vocês estão entendendo? Olha que templo suntuoso, olha que templo maravilhoso. Os próprios discípulos de Jesus estavam empolgados, fascinados com a estrutura, com a ostentação do templo e disseram: olha, Jesus, você já prestou atenção na formosura, na magnitude desse templo? Olha que templo lindo, maravilhoso. Foi Herodes que ajudou na reconstrução desse templo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí Jesus no verso 2 responde: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Olha só, Jesus falou assim: vocês estão o quê? Crescendo o olho, admirando, fascinado por conta dessas grandes estruturas? É a mesma coisa que está acontecendo aí. Você vê um André Valadão da vida, ele está fascinado pela estrutura, pelo nome, pela marca, pelo CNPJ, ganância de dinheiro. Porque essa questão de querer forçar a irmã na justiça a tirar o nome Batista da Lagoinha é simplesmente por ganância. Por ganância. E alguém que promove um racha com as próprias irmãs, para mim, não é digno de estar ministrando para ninguém, se ele não consegue ter comunhão com as suas próprias irmãs. Ou seja, botando as duas irmãs para fora da igreja, que o pai, né, bem dizer, o pai não é o fundador, mas foi o que verdadeiramente alavancou a Batista da Lagoinha, né, o pastor Márcio. E ele colocando as duas irmãs para fora. Para fora. Você está entendendo? Então vamos lá. Prosseguindo aqui. Verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aí então ele vai começar a narrar, né, o que aconteceria, né, como evidência do fim dos tempos. Verso 4. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, tá? Que ninguém como esses daí, que tem ganância por dinheiro, por nome, por marca, por placa, te engane, né? Tanto é que nós temos um ditado popular que a gente diz assim, ó: se placa fosse importante, não ficaria pro lado de fora do templo, ficaria lá dentro, né? Verso 6. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras, e olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Verso de número 7 aqui agora. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados e todas as gentes e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Você está entendendo aí? E trair-se-ão uns aos outros. Olha o que está acontecendo entre o André Valadão e as suas duas irmãs, né? E uns aos outros se
aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é o que está acontecendo. O que promove essa atitude do André Valadão na Batista da Lagoinha com as suas duas irmãs? Aquece o amor? Fomenta o amor? Não, esfria o amor, escandaliza. Imagina uma pessoa que não é servo de Deus, que não é um evangelho. Ele fala, calma aí, se ele como pastor está quebrando o pau com as duas irmãs, botou as duas para fora por causa de CNPJ, por causa de nome fantasia, por causa da placa da igreja, que moral esse cara tem para vir falar alguma coisa para mim a respeito de amor ao próximo? Não tem moral nenhuma. Né? E infelizmente tudo isso é por ganância, por ostentação, para ele manter os seus tênis de 8 mil reais, né? As suas camisetas de 4, 5 mil reais, os seus relógios de 30, 40 mil reais, é tudo ostentação. Infelizmente é isso. A briga é por dinheiro, por poder, brigando com as duas próprias irmãs. E agora, indo para a questão aqui da bola de neve, vocês sabem que recentemente, né? O fundador da igreja Bola de Neve, né, o apóstolo Rina, ele faleceu em um acidente. Era alguém também que também tinha uma série de problemas. Depois que as pessoas morrem, todo mundo parece que quer transformar a pessoa em um santo, já está no céu ou está no inferno. Não vou dizer se está no céu, se está no inferno, mas agora eu não vou ficar pegando aqui e colocando a pessoa como um santo, né? O sujeito estava com a capivara complicadíssima, né? Tinha vídeos que o próprio enteado dele fez, ele ofendendo a esposa, xingando a esposa, quebrando pau, chamando de louca e coisas do gênero. Tem vídeos já da própria sogra dele, falando o quanto ele era agressivo, o quanto ele maltratava a pastora Denise, né? Ela reclamando o quanto ele era grosso, o quanto ele era estúpido. Tem vídeos do enteado, porque o rapaz lá que era também pastor na Bola de Neve, né? Ele era filho apenas da Denise, né? E ele também veio a público, falou que ele era um cara agressivo, que ele agredia a sua mãe fisicamente, moralmente, né? Esse próprio enteado dele, diz que uma certa feita do nada, o apóstolo Rina deu um tapa tão forte na orelha dele que ele passou meses sem poder até entrar numa piscina, porque doía o ouvido com o tamanho do tapa, porque o apóstolo Rina era um cara forte, grandão, né? E ele pegou um garoto de 17, 18 anos e deu um tapa na orelha, que não é nem filho dele, deu um tapa no menino, que o menino ficou vários meses com o ouvido afetado. Esse era o cara, andava armado, né? Andava armado e depois, por último, né? A mulher já estava num processo de divórcio, pediu medida protetiva para não ser agredida. Foi recomendado pela justiça que as armas dele fossem retiradas, porque ele tinha arma também, né? Foi recomendado que fossem retiradas as armas, medida protetiva, né? Tem lá funcionárias da igreja que veio a público e falou também que ele molestou, tentou a molestar, né? Veio com gracinha pra cima. A própria mulher dele fala lá, você tá cheio de mulher novinha nos seus pés e coisas do gênero. Então, era um cara que, né, tava cheio de pontas soltas a vida dele. Tava toda bagunçada. Por último, a bagunça se tornou tão grande que ele mesmo fez um acordo lá com a diretoria. Lá falou, não, vamos fazer um de conta, eu vou ficar afastado. Vou ficar afastado aqui pra passar esse tempo, abaixar a poeira. Ficou afastado, mas comandando tudo do mesmo jeito. Ficou afastado, mas no comando de tudo, né? E dentro dessas circunstâncias, dentro de todo esse contexto, com um monte de escândalos na Bola de Neve, escândalo de prostituição, escândalo de desvio de dinheiro, desvio de finalidade, dentro de todo esse contexto, ele morre. Curiosamente, teve um pastor aí que entregou uma profecia, que colocaram também aí, vocês já devem ter visto, que Deus iria ceifar um grande líder aqui de São Paulo, né? E curiosamente aconteceu isso, né? Porque foi uma morte por um acidente de moto. Agora eu quero chegar para vocês nessa questão aqui da iniquidade se multiplicando dentro da igreja. Para vocês terem noção, no velório, em cima do caixão, ali em cima do defunto, tentaram dar um golpe
na viúva, na pastora, porque a pastora, ela era a vice do ministério. Não obstante deles estarem ali com a medida protetiva por conta de agressão do apóstolo contra ela, né? Eles ainda estavam casados, ela era a vice do ministério. E ela estava ali. E em cima do caixão, em cima do cadáver, tentaram dar um golpe nela. Juntaram todos os documentos, né, para a liberação do corpo, para o sepultamento do corpo, toda aquela documentação que tem que se assinar, né, quando está ali fazendo o trâmite do velório, preparando para o sepultamento. O que acontece? A máfia gulosa envolvida ali com alguns pastores e a própria irmã do apóstolo Rina, advogado, jogaram no meio de todos os documentos. Olha, você tem que assinar esses documentos aqui agora, que é para ser colocado lá no cemitério, para sepultamento, para liberação do corpo, para isso, para aquilo. É o de praxe que tem ali, né? E jogaram, vai assinando. No meio, enfiaram no meio de todas as documentações, escondido dela ali, enfiaram no meio só para assinar, um documento para ela renunciando. Eu estou renunciando à vice-presidência, à presidência, estou renunciando tudo do Bola de Neve. Eu abro mão de tudo, não quero nada e estou me considerando aqui alguém que não tenho que receber nada do Bola. Foi um negócio assim escrachado. Jogaram no meio e na hora ela viu aquilo ali, olhou, renúncia voluntária, abrindo mão de tudo. Não, mas dizer que lá, veja bem. E houve em cima ali do caixão, velório, correndo dentro da igreja, o maior bate-boca. O vídeo tá por aí na internet, aí, tá rodando aí. Maior bate-boca em cima do caixão. Não vou assinar, não, mas você tem que assinar, não. Dessa forma. Então, são coisas como essa que vai se esfriando o amor de muitos. E isso aí quer dizer, visto em rede nacional, porque falaram que tentaram dar um golpe na viúva, enfiaram no meio de documentos lá uma renúncia para ela abrir mão de tudo do ministério, para que a irmã dele ficasse com tudo. Disseram que foi mentira, e aí vazou o vídeo. Foi o maior bate-boca em cima do caixão. Foi triste o negócio. O que é isso? É a iniquidade se multiplicando no altar da igreja. E também, né, o apóstolo, com essa vida que ele estava levando, o que ele deixou como legado? Deixou aí um rabo de foguete aí que vai render muito na justiça. Né? Várias igrejas aí que já estavam com problema, várias bolas de neve aí com escândalos de desvio de finalidade e coisas do gênero. Então é o que sobra. E nós temos que olhar para essa passagem aqui, ó, e falar assim, ó, eu não vou me focar em templo. Ah, o ministério é grande, tem 500 igrejas, tem 300 igrejas, tem um templo para 5.000 pessoas. Esquece esse negócio aí. É esse o contexto aqui que Jesus fala, né, da iniquidade se multiplicar. Essa iniquidade é se multiplicando nesses grandes templos, nessas grandes estruturas, nessas grandes catedrais. É aí que está se proliferando essa iniquidade, a ganância por dinheiro, a ganância por poder, a ganância por dominar tudo. Uma coisa tão triste, que às vezes nem lá no crime, lá fora, nem lá no mundo, a gente vê tamanha ganância. E isso está acontecendo dentro de duas grandes igrejas aqui do Brasil, que tem inclusive representação em outros países. É triste, né, senhor André Valadão? É triste, né, Bola de Neve? É triste o que ficou aí como legado. Então, que eu e você venhamos levantar a nossa cabeça e lembrar, ó, Jesus já disse isso, não fique olhando para templo. Os discípulos estavam olhando o quê? Pro templo. Olha o tamanho do templo, Jesus. Olha como é suntuoso. Jesus falou, não liga pra isso, meu. Esquece. Isso aí vai cair. Isso aí vai ruir. Não vai ficar pedra sobre pedra. E do jeito que Jesus falou, aconteceu. No ano 70, Roma cai pra dentro de Jerusalém, destrói tudo. Não ficou pedra sobre pedra. A única coisa que restou desse templo aqui é aquele murão ali que é chamado de Muro das Lamentações, que seria como se fosse um muro de arrimo ali que encostava, que segurava a base do templo, porque o templo ficava lá em cima, lá. Mas do templo, como Jesus disse, não ficou nada. E a mesma coisa, não fique olhando para essas grandes estruturas. É Bola de Neve, é Batista da Lagoinha, é a Assembleia de Deus. A estrutura não é nada. Nós temos que entender que a igreja não é física. A igreja, ela é invisível. É a igreja mística de Jesus. É essa que nós devemos prezar. É essa que nós devemos entender que é o lugar aonde devemos estar. Não nessas grandes estruturas. Não
não no CNPJ, não no templo. E é literalmente isso. Jesus chegou para ele e falou assim, ó, esquece esse negócio de templos suntuosos, esquece esse negócio de CNPJ, esquece esse negócio dessas grandes estruturas. Procure estar na presença de Deus, procure estar em comunhão, procure estar como corpo de Cristo. E lembre-se de uma coisa, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não estou dizendo que você não deve procurar um templo. Você pode procurar um templo, mas procure uma estrutura razoável, aonde você conheça o pastor, aonde você converse com o pastor, aonde você pode pegar na mão do pastor. Eu conheço pessoas que falam assim, olha, eu congrego aqui há 10 anos, nunca consegui pegar na mão do pastor. Eu congrego aqui há 15 anos, nunca falei com o pastor. São esses tipos de estrutura, que é só isso aqui, ó, é só dinheiro. A própria Assembleia de Deus, ela entra pelo mesmo caminho. A Assembleia de Deus também fez o mesmo aqui com a esposa do fundador. O fundador da Assembleia de Deus chamava Gunnar Wingre. Ele morreu. Quando ele morreu, a mulher do Gunnar Wingre era uma pregadora, uma ensinadora da palavra de Deus, trabalhou de uma maneira afincada mesmo, trabalhou com dedicação no crescimento da Assembleia de Deus. E sabe o que os pastores das Assembleias de Deus fez com a Frida Wingre? Expulsaram a mulher daqui, levantaram calúnia contra a mulher, jogaram até, uns dizem que teve, outros dizem que não teve, até adultério contra a vida da mulher, jogaram o nome da mulher na lama, fizeram um monte de carta lá para a Suécia, mandando arrancar a mulher daqui. Ou seja, a mulher, ela foi tirada, arrancada daqui pelos pastores que não quiseram que ela desse o prosseguimento no trabalho que o seu esposo fez. Eles não contam isso aí não, mas eles acabaram com a saúde e com a vida da fundadora das Assembleias de Deus. Quem fez isso? Os pastorzão das Assembleias de Deus. Acabaram na ganância de ficar ali no poder. Não, ela é mulher, ela sai daqui, ela trabalhou, ela fazia um trabalho até em cadeia, ela fazia trabalho missionário, ela fazia trabalho de ensino, era uma pregadora, era uma ensinadora, era uma musicista, era uma compositora. Vários hinos da harpa cristã, que é o nosso hinário, foi escrito por ela. Os pastores das Assembleias de Deus acabou com a vida dessa mulher. Ela foi mandada de volta para lá, forçada. Depois ela tentou voltar para o Brasil ainda, né? E na tentativa de voltar para o Brasil, eles aqui fazendo de tudo para ela não voltar, pegaram a mulher lá, já na estação, né? Na estação de trem, fazendo a primeira viagem para depois pegar um navio, talvez, para vir aqui para o Brasil, né? E dali levaram a mulher com camisa de força, internaram a mulher como louca, Ela terminou desse jeito. E os pastores das Assembleias de Deus não contam isso, foram eles que fizeram isso aí. E depois eles prosseguiram fazendo um racha, né? Porque hoje em dia a Assembleia de Deus é chamada de maior ministério pentecostal do mundo, mas só que é uma série de rachas. A igreja que foi fundada por Gunnar Wingre e Daniel Berg, tá? Foi lá em Belém do Pará. Então, se a Assembleia de Deus fosse só uma, deveria ser todas ligadas a onde foi a sede, Belém do Pará, foi lá que começou. Mas esquece, eles foram só rachando, tá? Começou Belém do Pará, depois rachou Assembleia de Deus, Belém do Pará, Assembleia de Deus, São Cristóvão, Assembleia de Deus, Madureira, Assembleia de Deus, Braz, Assembleia de Deus, Ipiranga, Assembleia de Deus, Perus, é tudo racha, é tudo dissidência. Tudo dissidência. E sabe o que esses pastores que conseguiram fazer todos esses fracionamentos, eles falam, quando um obreiro sai da Assembleia de Deus e inicia um trabalho, eles falam que é rebelde. Sim, todos eles são dissidência, todos eles são frações da mãe. A igreja mãe é lá no Belém, tudo. Ó, Madureira é fração do Belém. Assembleia de Deus São Cristóvão no Rio de Janeiro, fração do Belém. Assembleia de Deus Ipiranga, fração do Belém. Assembleia de Deus do Belenzinho aqui em São Paulo, onde fica o José Wellington, fração, racha do Belém. É tudo fracionado. Tudo fracionado. Você está entendendo? Assembleia de Deus Ministério de Perus é fração de Madureira. Porque o Assembleia de Deus Ministério de Perus era ligado com Madureira. Então é tudo racha. Tá? Só que esses caras, eles são tão cínicos, são tão fariseus, que quando sai um obreiro de lá e abre um trabalho, ali tem um rebelde, tá rebelando, tá rachando a igreja, como se eles fossem fundadores, como se eles não fizessem o mesmo. Rachou.
né? E a Assembleia de Deus ainda age com uma hipocrisia sem precedentes, né? Porque toda essa iniquidade também impera ali dentro. Ali. A Assembleia de Deus, em algumas, eles costumam chamar de... Primeiro é o pastor presidente, depois é o pastor setorial ou regional, depois o pastor congregacional, pastor de congregação, essa hierarquia que tem ali. Uma coisa que as Assembleias de Deus estão fazendo é o quê? Eles tornaram esses presidentes como papa. Todos esses assinaram, alteraram o estatuto e se colocaram como vitalício. Ninguém pode tirar eles lá. Pode roubar, pode adulterar, faz o que quiser. Ninguém tira o cara de lá. Ninguém tira o cara de lá. É vitalício, só sai dali morto. Eles fizeram... Todas as grandes Assembleias de Deus aí acabou alterando e fizeram isso aí. Os presidentes são vitalícios. Aí vem o regional, o setorial. E esse setorial também, eles acabam tendo ali uma certa questão ali que fica como se fosse assim, um de rabo preso com o outro, tá? Olha só como é que é o sistema dentro das Assembleias de Deus. Um pastor regional ou setorial, ele está lá saindo com a mulher do obreiro, ele está lá, ó, de conversinha no WhatsApp com a mulher do obreiro. Aí o obreiro vem na sede e fala assim, olha aqui, ó, o pastor regional está saindo com a minha esposa, está cantando a minha esposa, olha as conversas do pastor regional com a minha esposa, do pastor setorial com a minha esposa. Sabe o que eles fazem? Eles tiram o pastor daquela regional, coloca na sede para descansar uns 3, 4 meses, depois que esse pastor descansa na sede 3, 4 meses, ele é mandado para outra regional sem dar explicação nenhuma por que ele foi tirado da outra, que ele estava catando a mulher do pastor, do obreiro, do congregacional lá. É dessa forma, eles atuam dessa maneira, infelizmente é dessa maneira. Infelizmente, os pastorzão lá, é tudo de rapaz. Por quê? Por que o regional faz isso daí? É porque o regional sabe que geralmente existem também as pontas soltas, muitas das vezes, na vida do presidente, na vida do líder maior que está acima dele. Você tá entendendo? É o filho dele que está no adultério, é a filha que está no adultério, é dentro da casa dele que tem a promiscuidade. E é tudo coberto. Então, você vai me tirar de um regional, eu vou ficar sem regional, e o teu filho? Teu filho também adulterou. E a tua filha? Olha o casamento do teu filho, olha o casamento da tua filha. E aí, zip na boca e vai passando-se o pano. Então, infelizmente, a Assembleia de Deus atua dessa forma. Pega um regional que estava catando a mulher do obreiro, que estava em conversinha com a mulher do obreiro, traz ele para a sede, ele fica 3 meses aqui para abaixar a poeira, e depois ele é premiado com outra regional. Por que ele não é tirado, não é excluído, não é disciplinado? Porque ele conhece os podres do superior. E aí, é tudo... zip na boca, você tá entendendo? Opera dessa forma. E da mesma forma que eles fazem isso com os regionais, com o setorial, né? Acobertando, tá? Em contrapartida, pega um pastorzinho de congregação. O que o pastor de congregação estava fazendo de errado? Ele estava lavando o carro com uma bermuda na rua. Estava de bermuda lavando. Não, isso é uma misericórdia. De bermuda na rua, lavando o carro. Não, disciplina. Põe de banco. Sim, eles fazem isso aí, são cara de pau, são canalhas. São canalhas. Põe de banco porque ele é um pastor de congregação e estava lavando o carro de bermuda na rua. Põe de banco porque ele é pastor de congregação e estava com a camisa do Corinthians. É dessa maneira. Agora, e o pastor que estava lá catando a esposa do obreiro? Não, esse vem para a sede e descansa aqui e abaixa a poeira que nós vamos arrumar outra regional para você, outro setor para você. Infelizmente é o que ocorre. E eu e você temos que estar preparados e estar estruturados, porque a tendência é daí para pior, daí para pior. Quanto maior as estruturas, quanto maior os templos, maiores são as vergonhas, as corrupções, as bandidagens. E eu e você temos que estar seguindo a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e salvador da fé. Procure, se você procure congregar numa igreja onde você conheça o pastor, onde você converse com o pastor, onde você pode ter a liberdade de acompanhar o que está sendo feito ali dentro, tá? Porque essas grandes estruturas são verdadeiras máfias,
máfias. É literalmente isso. Então, oremos, porque Jesus já criticou aqui, ó, o grande templo. Jesus já falou para os discípulos, não se empolgue com isso. Não se empolgue com esse grande templo. Isso aí não vai ficar nada aí. Vai virar pó. Jesus já tirou essa questão. Então eu estou dizendo para vocês também, não se empolgue, não se engane com os grandes templos, com os grandes ministérios. É onde estão as maiores máfias, as maiores bandidagens, as maiores falcatruas. Esteja atento, procure congregar em um lugar onde você conheça o pastor, onde você conheça a família do pastor, onde você pode conversar com o pastor, aonde você pode saber o que anda acontecendo. Esse negócio, aqui não pode falar nada, aqui não pode questionar nada. Sai fora em nome de Jesus, amém? E lembre-se, aquilo lá que eles chamam de igreja, não é igreja, é CNPJ, é nome fantasia, é a estrutura, tá? A igreja em si não se resume ao grande templo, ao grande ministério, à grande estrutura. A igreja está relacionada com o corpo místico de Cristo. É isso que é ser igreja. Não é porque você não vai lá no templo que você não é igreja. Não é porque você não vai no templo. Você pode ir a uma casa e ali congregar e você é igreja. Você pode ir a uma garagem e ali congregar e ali você é a igreja. Amém? Então, estejamos atentos a tudo isso aí para não nos escandalizar. Por quê? Porque a coisa vai piorar. A coisa vai piorar ainda um pouquinho mais. Não devemos nos assustar, devemos estar preparados e guardar essa mensagem. Sigamos, pois, firmes a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E em nome de Jesus, se você ainda não esfriou o teu amor do teu coração, te peço encarecidamente, em nome de Jesus, nos ajude nesse projeto ali em Moçambique. Em nome de Jesus, vamos manter ali essas crianças sendo bem alimentadas e de maneira saudável. E isso só se dá graças a pessoas como vocês que têm contribuído. Aqui abaixo, aqui, ó, na descrição desse vídeo, tem os dados necessários. Nos ajude em nome de Jesus a manter esse trabalho. Olha que lindo. Graça e paz, pastor Josué e a todos os irmãos do Brasil. Meus irmãos, quero apresentar a vocês hoje. Estamos aqui hoje numa manhã de domingo. As crianças estão tomando aqui o chá com leite. Muitas das vezes temos feito apenas água quente e açúcar. Mas hoje fizemos aqui o chá com leite e colocamos também um pouco de café. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué do Brasil, que nos ajudou aqui a melhorar aqui a situação. Todas as vezes era apenas água quente, mas veja aqui, já temos aqui o leite que colocamos para todas as crianças. Hoje é o primeiro dia que conseguimos aí fazer chá com o leite, um café, E é uma bênção. Deus abençoe o pastor Josué e a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então, algumas pessoas ainda preferem, continuar dando ajuda para construir um grande templo, que parece um shopping center, uma grande catedral, Mas tem outras pessoas que preferem investir em vidas, em pessoas, Então, se você é dessas pessoas que preferem investir em vidas e em pessoas, nos ajude nesse projeto missionário. Isso aqui não dá ibope, tá? São negrinhos que não podem nos dar nada de retorno. Estão lá em Moçambique, lá. Não pode nos dar nada de retorno. Mas uma coisa é certa, isso daqui vai gerar um retorno no galardão. Porque naquele grande dia, o retorno não virá dos holofotes, das câmeras, não virá das mídias. O retorno virá do próprio Jesus. E em nome de Jesus eu quero pedir, porque eles estão agora vivendo um período lá de guerra civil. Essa situação aqui de miséria extrema, onde eles bebiam água quente com açúcar, acontecia em época normal. Agora imagine agora que eles estão numa guerra civil, a situação. Então, se o Espírito Santo de Deus tem tocado em teu coração, se você também é uma pessoa que gosta de semear em vida, em seres humanos, deixa Deus agir no teu coração. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem os dados necessários para você deixar a sua contribuição em nome de Jesus. Amém? E eu quero pedir, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e compartilhe essa informação com o maior número de pessoas. Não para que se escandalizem,
mas para que estejam atentos. Não, Jesus já falou que seria dessa forma. Jesus já disse que haveria esses tipos de pastores, de bispos e de apóstolos que estavam atrás apenas de dinheiro, de estrutura. Jesus já falou tudo isso aí, então não vou me escandalizar. Vou continuar servindo a Jesus, vou procurar estar congregando em um lugar onde eu conheço o pastor, onde eu conheço toda a estrutura e dessa maneira permanecer firme na presença de Deus. E lembrando sempre, tá? Que igreja não é aquelas 4 paredes. Igreja não é aquele templo de tijolo, tá? Aquilo ali é só CNPJ e estrutura e nada mais além disso daí, né? E uma fonte de renda para esses cães gulosos. Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.